Fala pessoal, estou chegando aqui agora com mais notícias do Cruzeiro, com a mídia esportiva trazendo todas as informações do Cabuloso, que voltou todas suas atenções para o mercado da bola depois desse início de temporada decepcionante e está em busca de mais reforços para o seu elenco. Vamos conferir tudo isso aqui agora, mas antes já peço para você verificar se você já está inscrito aqui no canal para ficar por dentro de todas as notícias do Cruzeiro. Créditos de vídeo na descrição. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo. Buenas tardes, Pedro Lourenço está por aqui, nosso convidado mais que especial, edição de quinta-feira. Já aproveito para agradecer ao Pedro Lourenço, porque num período de incertezas, num período de críticas pesadas, inclusive nossas aqui, porque a gente sabe fazer o trabalho de elogiar e criticar com justiça, sem perseguir, sem pegar no pé, mas criticar e elogiar com justiça. E num momento como esse, ter um dono de um clube dentro de um estúdio, e sem colocar uma ressalva sobre perguntas que poderiam ser feitas. Bruno Faleiro não falou nada disso, ninguém do Cruzeiro falou assim, olha, mas esse tema aqui é muito delicado, não toca nisso, ninguém falou nada. Então, Pedrinho de peito aberto nessa edição dos Donos da Bola. Eu, como não posso aliviar, já recebi uma informação aqui e uma pergunta para você, Pedrinho, eu já vou abrir com ela. Poderia falar, Pedrinho, é mais fácil gerir um clube ou supermercado? Não vou falar isso, porque isso todo mundo já ouviu. Eu quero te perguntar, que eu acabei de receber de uma pessoa que trabalha lá no Internacional. Pedrinho, aliás, ele pedindo para eu te perguntar. Pedrinho, é possível trocar a dívida que o Inter tem do Wesley pelo Wanderson? O Wanderson pode vir do Inter para o Cruzeiro em troca da dívida pelo Wesley? Boa tarde, né? Você, toda a sua equipe aqui. É um prazer enorme estar aqui, né? Você já me cuidou das vezes, não tive oportunidade, mas eu estava te devendo essa. Estou aqui. Pode rasgar o verbo aí que nós vamos falando aí. A do Wanderson que você Wanderson. fala. É verdade. Nós estamos negociando. Eu conversei pessoalmente com o presidente do Inter, né? E a gente tem uma dívida lá e primeiro lá hoje no Cruzeiro, o técnico tem que dar o aval dele, né? Então ele quer o extremo. Então ele é um extremo que a gente está faltando um pouco de detalhe aí, mas a gente esperamos que ele apareça na toca já. Bom, então tá aí. A gente já abre essa edição com uma informação, mas dá o crédito para nós, que isso dá um trabalho para conseguir trazer o Pedrinho aqui nos 200 anos que a gente está tentando. Então já dá um créditozinho aí para os donos da bola. Então, sim, o acerto entre Pedro Lourenço e o presidente Alessandro Barcelos, de que o Wanderson pode vir para o Cruzeiro em troca da dívida do Wesley. Informação em primeira mão aqui nos Donos da Bola. Muito obrigado ao amigo que está vendo a gente lá no Sul, que me passou aqui, pediu para perguntar ao Pedrinho. Não vou citar quem é, meu filho, senão esse te derruba aí no Internacional. Eu já fiz a primeira pergunta, eu preciso girar com os meus companheiros aqui. Thiago Valuzeiro, ídolo máximo do Cruzeiro. Pedrinho Lourenço na área. Ô Pedro, boa tarde. Não tem como fugir dessa pergunta, né? Matheus Pereira esteve envolvido para ser transferido para o Zenit, acabou não acontecendo. Ontem essa situação com o Flamengo. O que o Cruzeiro pensa hoje e tem acordado com o jogador? Que ele será utilizado, mas na primeira oportunidade que for boa para o clube, ele será negociado? Porque o torcedor está apreensivo com relação a isso. E o técnico Leonardo Jardim, nas 2 primeiras semanas dele de trabalho, o Matheus Pereira acabou sendo assunto também, até para dar uma tranquilidade para o técnico cruzeirense. Boa tarde. O Matheus é nosso jogador, né? Nós nunca colocamos o Matheus na prateleira para venda, né? Então ele que deu várias entrevistas, né? Nos momentos até muito oportuno, e ele sempre falou do desejo. Veio essa proposta do Zenit, né? Estava tudo certo entre o Cruzeiro e o Zenit. No final lá ele achou melhor não ir, que vai ter um filho agora por breve aí, ele achou melhor não ir, e a gente respeita, né, o direito dele, né? Mas eu tive uma conversa com todo jogador, não só com ele, e com o Jardim, o que eu não vou permitir mais no clube, hoje o cara falar que eu não vou jogar aqui mais, eu quero ir embora. Então, o Cruzeiro está acima de Pedro, de qualquer jogador do Cruzeiro, de qualquer pessoa. O Cruzeiro é maior do que todos nós juntos. E eu deixei bem claro isso, eu não vou permitir essa coisa mais. Então, se vier proposta para ele e para qualquer outro jogador do Cruzeiro, eu não estou vendendo nenhum, mas não vou segurar nenhum. Nem o Matheus, nem qualquer outro jogador. Então, eu deixei isso bem claro para eles na reunião.
E agora eu não quero saber dessas declarações, dessas conversas aqui. Primeiro que todo jogador tem um contrato com o clube, né? E a gente faz a nossa parte correta, então isso tem obrigação deles com o clube também. Então nós vamos cobrar deles o que eles que tem que dar o retorno para nós. Ô Pedro, mas ontem surgiu a história do Luiz Araújo sendo negociado com o Cruzeiro e o Matheus Pereira indo para o Flamengo. Explica pra gente essa história, o que tem de verdade, como que foi essa negociação, quem foi até o Flamengo, teve um intermediário, como que foi essa história que ficou um pouco vaga, envolvendo Luiz Araújo, Flamengo, Matheus Pereira, Cruzeiro. Olha, teve um intermediário, o nome, que eu não sei o nome agora, mas não foi direto do Flamengo, nem do Cruzeiro para o Flamengo e vice-versa, que teria uma proposta do Flamengo para levar o Matheus e trazer o Luiz Araújo. O Luiz Araújo. E mais o outro jogador, Lohan. Bom jogador. O Lohan como empréstimo, que é um jovem. E como o nosso técnico precisa de um extremo, e o menino faz o extremo, assim, que foi consultado, eu estaria de acordo, né? Aí foi conversar com o Matheus foi taxativo, porque ele não quer sair do Cruzeiro, ele quer continuar aqui no Cruzeiro, e se fosse sair, aquela conversa lá de trás, que seria para o time da Europa. Então, nós matamos esse assunto, ele é jogador do Cruzeiro e está à disposição do Jardim, e agora que se vai julgar ou não vai julgar, que vai julgar, isso aí é o Jardim que está que tem que resolver a situação. Boa tarde, Pedrinho. Uma outra questão envolvendo contratação é sobre o Lucas Ronier, atacante que pertence ao Curitiba, tem 20 anos. O Cruzeiro vai dar prosseguimento nessa negociação? É possível que o atacante chegue à Toca da Raposa 2 nessa janela de transferências? E uma segunda, rapidinha, sobre o Gabriel, goleiro do Vitória. Também pode vir, não vem, descartada essa possibilidade? Olha, o que acontece com o goleiro foi o seguinte. A primeira impressão que ficou para o nosso técnico foi o primeiro jogo que pôs os times, pôs o nosso goleiro reserva e todo mundo viu, e ele falhou, o jogo dele não foi bom, né? Então o técnico ficou meio assustado, né? Assim, então nós só temos 3 goleiros, né? Mas aí com calma aí, ele está vendo os treinamentos, pôs o pessoal para treinar, né? E o Cássio é o nosso grande goleiro, né? A gente não vai estar aqui para trazer goleiro para concorrer com o Cássio, uma eventualidade. Mas esse assunto, já encerrei isso lá no Cruzeiro, é um cara muito fora da realidade de preço. Então, com o goleiro, já assunto encerrado, nós não vamos trazer goleiro nesse momento. Vamos trabalhar com os que tem aí, ele vai avaliar melhor para depois, no futuro, se vier precisar de um reserva para o Cássio, a gente vai olhar isso com mais cuidado. E a outra é sobre o Lucas Ronier, do Curitiba, atacante. Olha, esse é um garoto que interessa a vários clubes, nós também, mas só que o valor que eles pedem por ele é impagável. 7 euros? 10 de dólares, 10 né? de dólares. Eles querem... Eu sou o seguinte, eu não tenho carta na manga, eu não fico aí com eu não vou. Eles querem 5 milhões de euros em 50%. Então, isso, eu não vou fazer esse investimento, né? Eu não vou fazer esse investimento que no menino de 19 anos, que promete muito, é um menino, tem um futebol muito promissor, né? Mas o que aconteceu com a gente também tem que reconhecer o erro nosso, né? Nós tivemos o erro de manter o técnico, de vir um jogador, e trouxer muito jogador para as posições que... acaba que tem demais em uma posição e de menos na outra, né? Então, a gente tem que rever esses conceitos da gente, né? A quantidade de erro que nós já tivemos e que já esgotou. Então, a gente não pode errar mais, a gente tem que reconhecer que nós erramos, né? Eu sou o principal, né, da coisa, então, mas eu pretendo não errar. E eu tenho conversado com o Jardim, que é um cara acima da média, um cara... tem uma consciência, tem uma qualidade que eu nunca vi, em técnico também que eu conheço poucos, né? Mas é um cara que ouve a gente e ele quer pôr os garotos para jogar. Então ele quer ter o espaço para os garotos, que é o que eu mesmo penso isso, né? Então, agora ficar trazendo jogador que nós temos, você vê, nós emprestamos o Vitinho para o Goiás, está o maior sucesso lá, né? Sim.
E nós temos aí o Japa, que todo mundo quer o Japa, todo mundo quer o Japa. O Japa está machucado, mas nós não vamos liberar. Né? Liberamos agora o Peralta, que até o Jardim pediu para a gente jogar, para ele ver como é que joga, porque a concorrência no meio do campo do Cruzeiro é muito grande e ele vai ter pouca oportunidade. Então ele vai para o Atlético do Paraná, que é um time muito bem estruturado, e a gente acha que ele vai ter o retorno que a gente precisa. Ô Pedrinho, você falou de erros que você mesmo assume que foram cometidos e que daqui para frente a tolerância será menor com erros cometidos. Nas entrevistas do Léo Jardim, pelo menos em duas que eu conferi, o Léo Jardim fez ressalvas ao fato de não é porque tem dinheiro que consegue montar um bom elenco. Você avalia que, de certa forma, o Jardim tem razão de ter colocado muito dinheiro nas operações, mas o elenco ainda não está como ele? Mas é que você não sabia que ele viria, você não imaginou que o Diniz não fosse dar certo, etc. e tal. Mas você dá razão ao Jardim, e isso faz com que você entenda as necessidades atuais dele e volte ao mercado agora para trazer mais jogadores, entendendo que ele está correto. O Jardim tem 100% de razão nisso. Mas isso você fez você chamar a atenção do Matos? Não, é porque quando o Mato fala, assim, eu não contrato nenhum jogador sem eu estar ciente, né? Então, a responsabilidade é minha, né? A maior são minha. Só que, para você contratar um jogador, você tem que ter o scout dele, tem que ter tudo. Agora, você não pode trazer um jogador que não está jogando. O Dudu a gente já conhece, o Gabigol já conheci, mas tem outro jogador que não tem. Mas, para você ter uma ideia, a posição do Jardim, ela é tão confortável, porque ele não tem nenhum jogador dele no grupo. Uhum. Então ele está bem à vontade para fazer o que tem que ser feito no Cruzeiro, que todo mundo... Não adianta vir aqui tampar o sol para a peneira, todo mundo vê que o Cruzeiro saiu do campeonato por falta de competência dos nossos jogadores. Né? Então está faltando equilíbrio no time. Então o Jardim, ele pediu para nós um extremo, porque fala o extremo. Ele pediu esse jogador para nós. Então, esse jogador que nós vamos trazer para ele. E nesse tempo aí, nós vamos avaliando e ver o que pode ser feito, o que vai vir de necessidade, que ele quer ter um espaço para pôr queijo, esses outros meninos. Um jogador me contou, depois da sua reunião, que você foi muito duro na reunião, dizendo que não vai admitir subversão, não vai admitir indisciplina, não vai admitir que saiam falando qualquer coisa nos microfones e tal, que você foi taxativo e direto ao assunto com todos eles, sem citar nome e direcionar para qualquer um que seja. Então, o torcedor está aqui perguntando, Everton, o Pedrinho já falou, mas pergunta aí, afinal de contas, qual o futuro do Matheus Pereira dentro do clube? Ele tem um contrato até meio do ano que vem. Mas ele já disse que quer educar o filho dele na Europa. Essa janela do meio do ano, se pinta uma coisa, ele pode sair? Ou existe uma definição? Matheus, você fica até o final do contrato. Chegou a conversar isso com ele depois de toda essa celeuma? Não, o Jardim conversou com ele, né? Colocou para ele o que ele pensa, né? No jogo, né? E o Jardim já conhece ele muito mais do que todos nós, que já trabalhou com ele, né? Igual eu falei com eles, vai ficar aqui. Se aparecer proposta no meio do ano para ele, qualquer outro jogador que eles quiserem ir, eu não vou segurar nenhum jogador. Eu não vou segurar nenhum. Se vier a proposta que ele quiser ir, agora, se o jogador for for dar entrevista e vai falar que quer sair, que não tiver proposta, aí nós vamos ter que tomar alguma medida mais séria. Thiago, mas existe algum outro jogador que tenha procurado você ou a diretoria do Cruzeiro pensando em sair? Aconteceu isso, por exemplo, com o Marlon, que muita gente fala, ou com o William, pensando em o William para o Inter ou o Marlon para o Grêmio. Algum outro atleta procurou a diretoria do Cruzeiro falando que gostaria de sair? O pessoal de empresário, sei lá, chegou isso do William depois que saiu aquele negócio das camisas, né, dos caras... Pendurados lá no viaduto. E eu deixei bem claro para eles que isso eu não vou admitir, que denunciamos na polícia, isso eu não concordo com esse tipo de ofensa, que esse não é torcedor do Cruzeiro, isso é o outro nome que dá, então a polícia que tem que cuidar disso. Agora, isso o Cruzeiro está cuidando e nós estamos cuidando. E ele foi taxativo e nós nunca, volto a falar, nós nunca oferecemos nenhum jogador para ninguém. E chegou essa conversa, chegou no ouvido dele, e eu chamei ele para conversar na terça-feira, e ele me disse,
ô presidente, eu não quero sair do Cruzeiro, quero continuar no Cruzeiro, quero recuperar minha forma, eu quero ficar no Cruzeiro. Então, assunto encerrado, então você fica no Cruzeiro, entendeu? Então o Marlo, que veio da proposta do Red Bull, Grêmio. Red Bull, do Grêmio, o Grêmio veio na virada do ano, né, e ofereceu um valor, 1 milhão Café e um pão de queijo? $1,5 milhão de dólar. Tá vendo que eu te falei que era pouco, $1,5 milhão, presidente? Pro Marlo é pouco, né? Pro Marlo é pouco, né? Aí na época nós achamos o valor bem abaixo do mercado e nós não fizemos. Agora essa semana se falou com o Bragantino no Capixaba. Eu acho até um bom nome, se chegar no consenso aí, um quiser ir, outro quiser vir, eu não vejo problema, mas não tem nada conversado e nada que o jogador quer ir, que nós estamos vendendo, tem alguém, nada, não tem nenhuma proposta oficial que chegou pro Cruzeiro mesmo, assim, ó, de Copa, é do Zenit do Matheus e do Grêmio pro Marlo. Mas nenhum, é só conversa de bastidores. E só para você que está chegando agora, o Pedro acabou de confirmar que existe sim a possibilidade da vinda do Wanderson do Internacional para o Cruzeiro. Estão negociando na troca pela dívida que o Inter tem com o Cruzeiro na compra do Wesley, tá? Para você que está chegando agora. Balu. Ô Pedro, você entende que para levar o Cruzeiro onde você pretende levar, as grandes conquistas, o Cruzeiro precisa também de parar com essa média de trocas de técnicos a cada 3, 4 meses? E se por conta disso, o Leonardo Jardim, como você bem disse, não tem nenhum jogador dele, ele vai ter um pouco mais de autonomia do que os outros técnicos, exemplo, o Seabra e o próprio Diniz? Olha, todos os técnicos têm toda a autonomia, né? Agora, trocar de técnico é a pior coisa que pode acontecer no clube, é a troca do técnico, né? Nós erramos de ter mantido outro técnico, né? Mas a ideia, né, é tanto que nós fizemos um contrato com o Jardim de 2 anos, né? E eu pretendo que ele fique mais, né? E ele é um cara, eu até falo que ele não é português, que ele é brasileiro, que é um cara da convivência, fora de série, ele entende muito bem o que é dificuldade né? Às vezes a gente conversa e fala, o jogador está muito rico, não vai produzir muito, então precisa do jogador. Então, ele é um cara acima da média, é um cara que vocês conhecem mais do que eu, né? Mas ele mostra pra gente onde que estão os problemas. Você vê que o Cruzeiro tem grandes jogadores, mas o nosso time era um time desorganizado, né? Vocês veem os lances que nós levamos gol, é inadmissível, né? Um negócio desse, né? E eu abri a reunião falando com os jogadores, e fiz a reunião e com o técnico para ouvir, mas com o Alexandre, com o meu filho, mas só um que vai falar sou eu, porque o problema é meu. É inadmissível o plantel que nós temos, o jogador que nós temos, com todo o respeito que eu tenho para o Democrata de Valadares, para todos os times eu tenho o respeito. Você pode pegar dos 30 jogadores que tem no plantel, pode tirar lá 11 e pôr para jogar com o Democrata, tem que ganhar em qualquer lugar. Né? E outra coisa, as últimas 5 partidas, nós empatamos 3, perdemos 2. Nós conseguimos perder para a Série A, Série B, Série D e Série C. Então, eu mostrei para os jogadores que é impossível ser... eu não sou um perdedor. E eu não vim para o Cruzeiro para ver isso. E eu não vou ver isso. Eu não quero saber disso. Né? A única coisa que nós temos que pedir é desculpa ao nosso torcedor, que o nosso torcedor não merece isso, passar por isso. Né? Com todo o respeito que eu tenho para o América, com todo o respeito, nós jogar 3 com o América não ganha nenhuma. Né? Você vê o América foi em Cascavel, lá perdeu o jogo. Então, você mostra que nós tá desconectado, né? E nós queremos lá o jogador, nós temos lá o jogador, mas o jogador que estamos lá para jogar, ele está lá para jogar no Cruzeiro. Não quer saber se o cara veio do Flamengo, veio do Palmeiras, veio do Corinthians, veio do Botafogo, veio de São Paulo. Não, eles podem vir em qualquer time. Mas esquecer esses times hoje é o Cruzeiro. Então, o Cruzeiro, quem ficar no Cruzeiro, vai ficar no Cruzeiro, tem que vestir a camisa e tem que suar a camisa e tem que mostrar resultado, né? Então, esse é o trabalho que a gente faz, para o torcedor ficar tranquilo, que a gente não está dormindo no ponto, a gente está com cuidado. Ô Pedro, você acabou de dizer que errou na manutenção do treinador o ano passado, que foi o Fernando Diniz. O que te levou a esse erro? Por que hoje você entende que você errou, mas o que te fez
ter a certeza que naquele dia 9 de dezembro do ano passado você poderia contar com o Fernando Diniz? Olha, eu tive a conversa com ele e eu, como ser humano, que eu acho que todo ser humano merece uma oportunidade. Eu tive a conversa com ele e o Diniz é um cara muito bacana, um cara sério, trabalhador. Eu tive uma conversa com ele e ele me pediu essa oportunidade, que ele tinha convicção que ia dar certo, que ia dar certo. E eu, para te falar a verdade, eu me rendi à colocação e mantive ele, sabe? Então, hoje o Chempó está pagando o preço por isso, mas talvez hoje também nós não teríamos o Jardim aqui com a gente, sabe? Às vezes nós teríamos o técnico. Então teve esse lado que não foi positivo, né? Mas por outro lado, hoje nós temos um técnico aí que eu tenho certeza que ele vai dar grandes alegrias para a nossa torcida e é um cara que bem trabalhado. É isso aí, pessoal. O clima de cobrança tomou conta do Cruzeiro, especialmente após a eliminação diante do América Mineiro. Os alvos principais são Matheus Pereira, Willian e Marlon. É um momento praticamente imaginável, pois até boa parte do ano passado, Matheus Pereira e Willian lideraram os números do Cruzeiro. Viveram a melhor temporada da sua carreira e chegaram à seleção brasileira principal pela primeira vez. Matheus Pereira anotou 11 gols, 16 assistências, liderando os 2 rankings dentro do elenco cruzeirense. Willian foi o segundo na lista de garçons com 10 assistências e o jogador com mais jogos no ano com 60 partidas, seguido por Matheus Pereira, que fez 59. Coincidentemente, os 3 teve a possibilidade de saída do Cruzeiro ainda nessa janela. Após ter a confirmação de permanência de Willian, foi a vez de Marlon ter definido seu futuro no Cruzeiro. O jogador seguirá na Toca da Raposa e não será negociado com outro clube nesse momento. Marlon, assim como Willian, desperta interesse de outros clubes do país. O camisa 3 celeste esteve na pauta do Red Bull Bragantino, comandado pelo ex-treinador do Cruzeiro, Fernando Seabra. Marlon tem um contrato com o Cruzeiro até o fim de 2026. Pela Raposa, Marlon já disputou 98 jogos, marcou 4 vezes e deu 7 assistências até aqui. Era o dono lateral da esquerda, mas perdeu a condição de titular para Kaique nessa temporada. Vou ficando por aqui, mas já deixe sua opinião nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes do Cruzeiro. Até o próximo vídeo, gente!